Então, boa tarde a todos. A proposta de leitura para nossa tarde de hoje. Ixi, tá ruim. Eu estou me escutando falando. Ah, sim, consegue me escutar? Sim. Ok. Então, hoje, a proposta da leitura de hoje foi sobre Giroux, a obra dele, Os Professores como Intelectuais, uma pedagogia crítica da aprendizagem. Sobre o autor, quem é Giroux? Giroux, ele é um escritor e crítico cultural de renome internacional. Ele é professor doutor, possui doutorado, e é um autor e coautor de mais de 65 livros. Então, ele possui várias obras publicadas, centenas de artigos acadêmicos, e escreveu e participou de mais de 250 palestras. E ele também participa de meio de comunicações impressos, televisivos, radiofônicos, e é um dos acadêmicos canadenses mais citados, trabalhando em qualquer área de pesquisa em humanidades. Ele até ganhou também como personalidade em uma editora, que agora eu esqueci o nome, mas ele também ganhou como uma das 50 pessoas mais influentes. E as principais áreas de pesquisa que ele aborda são os estudos culturais, estudos de juventude, pedagogia crítica, cultura popular, estudos de mídia, teoria social e políticas de educação pública e superior. Se vocês quiserem saber mais sobre Giroux, tem um site, é só colocar lá no navegador, henryagiroux.com, e vai aparecer várias informações sobre ele, tá? Eu tirei aqui um print da tela, vocês veem que tem aqui o site, e aqui você encontra tudo sobre ele. Qual é a formação acadêmica dele, onde ele trabalhou, enfim, tudo que você quiser saber sobre ele, você encontra lá. E também as obras dele, tá? Tem uma parte que vocês colocam aqui em Work e vai aparecer todas as obras deles, tanto artigos como livros também. Então, sobre a obra, né, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Os professores como intelectuais, uma pedagogia crítica da aprendizagem. Então, essa obra foi lançada originalmente, foi publicada em 1988. Aqui no Brasil foi publicada em 1997. Porém, quando eu comecei a ler e percebi que era de 1997, me deu aquele susto. Meu Deus, é do ano que eu nasci, 1997, sendo que a original é bem mais antiga, né? Mas eu lembrei do que a professora Pacita comentou na apresentação dela, que a gente tem que olhar com o contexto da época, né? Sabe quando eu comecei a ler e ver todas as teorias e o que ele aborda na obra, eu percebi que é um contexto bem atual. Então, não tem essa preocupação por ter sido em 1988 ou 1997. É bem atual. Para o sistema educacional brasileiro, nosso contexto, os assuntos, os conteúdos são bem atuais. Então, não tem essa preocupação em ser de outra década. Então, eu achei bem atual, apesar de ser uma obra publicada em outra década, né? Então, sobre a estrutura da obra. A obra ela é apresentada em várias sessões. Primeiro, inicia com os agradecimentos feitos por Giroux. Temos a apresentação feita por Paulo Freire. O prefácio, que tem o título de Teoria Crítica e o Significado da Esperança, foi escrito por Peter McLaren. E depois temos a introdução, com o título do livro, que é Os Professores como Intelectuais. Então, a obra é estruturada dessa forma, e depois dessas sessões, vem os capítulos, de 1 a 16. Então, a obra é dividida em 16 capítulos,
com as outras partes que eu falei, agradecimentos, introdução. Deixa eu voltar aqui, viu? Prefácio e introdução. Então, na obra, Giroux já deixa explícito qual é a metodologia que ele utiliza para construir a obra, né? O livro. Então, lembrando que essa obra é uma coletânea de vários artigos dele, depois de várias solicitações de professores, de colegas, que solicitaram que ele juntasse, unisse todos esses trabalhos dele. Então, foi aí que ele decidiu, a partir disso, ele decidiu juntar tudo nessa obra, os professores como intelectuais. Então, por isso que tem vários capítulos, são 16 capítulos, e cada um se refere a um trabalho que ele compôs anteriormente. Então, eu tirei um trechinho onde ele fala sobre a metodologia, né, da obra. Os capítulos deste livro oferecem uma gama de perspectivas que foram se formando durante os últimos anos. Os tópicos vão desde a alfabetização e definição dos objetivos da sala de aula, até o trabalho dos teólogos da libertação. Porém, contidos nesta ampla gama estão os temas comuns que abordam o reconceber as escolas como esferas públicas democráticas, nos quais professores e alunos trabalhem juntos para forjar uma nova visão emancipadora da comunidade e da sociedade. Este livro também contém tentativas de desenvolver uma nova linguagem e novas categorias com as quais situar a análise da escolarização. Então, foi pensando nisso que Giroux resolveu fazer e juntar todos esses trabalhos dele para realizar essa obra. Então, começando com a primeira seção, que são os agradecimentos produzidos por Henry e Giroux. Então, logo nos agradecimentos, ele também deixa explícito quais são os objetivos também. Além da metodologia, ele também já deixa explícito os objetivos que ele tem com a obra, que eu também já falei anteriormente, mas eu tirei uns recortes especificamente para falar sobre cada um dos objetivos. Então, o primeiro objetivo é contribuir ainda mais para a cultura pública de muitos professores que mostram diariamente em suas salas de aula a coragem, a dignidade e a visão necessárias para fazer diferença na vida de seus alunos. Então, o objetivo dele com a obra também foi pensando nesses professores que querem uma mudança. O segundo objetivo que ele explicita é oferecer ao leitor uma oportunidade de analisar as diferentes conjunturas teóricas e políticas que constituem uma jornada particular através do campo minado ideológico do ensino escolar contemporâneo. E outro objetivo que ele também deixa claro é a oportunidade de não apenas examinar a evolução histórica de um discurso particular, mas também de exercitar como os professores a dialética de reler e reapropriar elementos de um corpo de ideias que tenham ressonância com as preocupações contemporâneas. Então, são esses os objetivos da obra de Giroux. Ele fez pensando também nos professores, nos intelectuais transformadores que ele aborda, né? Pensando na mudança no sistema escolar. Então, na próxima sessão, nós temos a apresentação de nada mais, nada menos que nosso Paulo Freire, né? Ele que faz a apresentação da obra. E na apresentação, ele elogia demais Giroux. E a apresentação dele consiste nisso, em caracterizar quem é Giroux, o que o trabalho dele representa, né? Então, eu tirei um recorte também, onde ele fala exatamente sobre isso. Mais do que sua postura epistemológica, a qual exige que evitemos um modo ingênuo de interação com o objeto, o que caracteriza Giroux como teórico esplêndido é sua insistência para que compreendamos os complexos relacionamentos entre os objetos. O que o caracteriza como escritor esplêndido é o estilo esteticamente agradável, qual mantém o leitor atento através das muitas metáforas brilhantes que captam a essência do contexto e conteúdo dos temas sobre os quais escreve. Isso é realmente verdade. Tanto esta postura epistemológica como sua agilidade e talento para a linguagem marcam Giroux como um intelectual que, ao fazer do pensar uma pré-condição da existência,
torna-se um grande pensador. Nós todos pensamos, mas não somos necessariamente pensadores. Então, isso foi uma fala de Paulo Freire. Esse trecho está na página 9. Seguindo para a próxima seção da obra, nós temos o prefácio, escrito por Peter McLaren. Peter McLaren, ele trabalha voltado com estudo crítico também, e ele é um professor canadense, assim como Giroux também, um colega de trabalho. Então, o título do prefácio é Teoria Crítica e o Significado da Esperança. Nesse prefácio, Peter ele vai falar sobre o que a obra de Giroux representa. Então, eu separei também um trecho onde ele fala sobre a obra de Giroux e a importância dela. O projeto abrangente da obra de Giroux, ilustrado pela gama de materiais que aparecem neste volume, pode ser resumido como uma tentativa de formular uma pedagogia crítica comprometida com os imperativos de autorizar os estudantes e transformar a ordem social mais ampla no interesse de uma democracia mais justa e equitativa. Para Giroux, a questão essencial é o desenvolvimento de uma linguagem através da qual os educadores e outros possam desvelar e compreender o relacionamento entre ensino escolar, as relações sociais mais amplas que o informam e as necessidades e competências historicamente construídas que os estudantes trazem para as escolas. Uma compreensão crítica deste relacionamento torna-se necessária para que os educadores reconheçam como a cultura escolar dominante está implicada nas práticas hegemônicas que muitas vezes silenciam os grupos subordinados de estudantes, bem como incapacitam e desautorizam aqueles. Partindo para a próxima sessão, nós temos a introdução, aí já parte do discurso de Henry Giroux, aí ele já começa com a obra dele, dando a introdução do que a gente vai ver sobre os professores como intelectuais e em toda a sua obra, né? Então, ele começa, o primeiro fragmento que ele traz na introdução é sobre a teoria educacional crítica e a linguagem da análise crítica. Então, eu trouxe uma definição aqui também do que seria essa teoria educacional crítica e linguagem da análise crítica para ele. Então, para Giroux, a teoria educacional crítica determinou-se a desvelar como a dominação e a opressão são produzidas dentro dos diversos mecanismos de escolarização. Em vez de aceitarem a noção de que as escolas são veículos de democracia e mobilidade social, os críticos educacionais problematizam tal suposição. Sendo assim, sua principal tarefa política e ideológica é desvelar como as escolas reproduzem a lógica do capital através das formas materiais e ideológicas de privilégio e dominação que estruturam as vidas de estudantes de diversas classes, gêneros e etnias. Então, a teoria educacional crítica que Giroux traz é diferente daquela teoria tradicionalista, onde os teóricos educacionais tradicionalistas veem a escola como se fosse somente uma instituição onde o aluno vai lá para aprender algo, para aprender o conhecimento curricular. E já os teóricos educacionais críticos têm outra visão, eles problematizam e pensam como é que eu posso falar? Pensam no indivíduo como um intelectual. Ele está lá não somente para aprender, ele também tem, na escola a gente também encontra questões políticas, não somente o currículo. Os alunos não vão lá somente para aprender o currículo. A escolarização e a escola é mais que isso. Então, eu também vou trazer aqui uma diferença entre a teoria educacional tradicionalista e a teoria educacional crítica, que Giroux também faz essa diferenciação na obra. Então, na teoria educacional tradicionalista, as escolas são simplesmente locais de instrução, como eu falei anteriormente. E ignora-se que as escolas são também locais políticos e culturais, assim como a noção de que elas representam áreas de acomodações e contestação entre grupos econômicos e culturais diferencialmente fortalecidos. Já na teoria educacional crítica, que é a que Giroux aborda, os críticos esquerdistas oferecem argumentos teóricos e evidências empíricas para sugerir que as escolas
são, na verdade, agências de reprodução social, econômica e cultural. Então, os tradicionalistas, eles também não procuram problematizar, é simplesmente o sistema é assim e pronto. Já na teoria educacional crítica, eles sempre estão problematizando a educação. E eles acreditam sim, e tem provas, tem evidências empíricas, tem estudos que comprovam que não é só assim, a escola não é somente um local de instrução, é também um local onde tem discussões políticas, sociais, econômicas e culturais. O aluno é preparado para a sociedade, não somente para aprender o currículo. Dentro da introdução também, Giroux traz outro fragmento que é sobre a escolarização, a esfera pública e os intelectuais transformadores. Então, ele também define o que é cada coisa, a escolarização, a esfera pública ou intelectuais transformadores. Eu trouxe também alguns recortes que ele traz na obra. Qualquer tentativa de reformular o papel dos educadores deve partir da questão mais ampla de como encarar o propósito da escolarização. Eu acredito que fundamental para uma pedagogia crítica realizável é a necessidade de encarar as escolas como esferas públicas democráticas. Isto significa considerar as escolas como locais democráticos dedicados a formas de fortalecer o self, que seria o individual, e o social também. Nestes termos, as escolas são lugares públicos onde os estudantes aprendem o conhecimento e as habilidades necessárias para viver uma democracia autêntica. Para os intelectuais transformadores, a pedagogia como forma de política cultural deve ser compreendida como um conjunto concreto de práticas que produzem formas sociais através das quais diferentes tipos de conhecimento, conjuntos de experiências e subjetividades são construídas. Aqui a gente já inicia os capítulos da obra. O primeiro capítulo, Repensando a Linguagem da Escola. Então, aqui Giroux também traz fragmentos, ele explica o que seria teoria e linguagem. Então, para Giroux, a noção de linguagem é avaliada por ser simples ou complexa, clara ou vaga, concreta ou abstrata. Contudo, esta análise é vítima de um erro teórico. Ela reduz a linguagem a uma questão técnica, isto é, a questão da clareza. Mas o real sentido da linguagem educacional deve ser compreendido como produto de uma estrutura teórica específica, através das suposições que a governam e, finalmente, através das relações sociais, políticas e ideológicas para as quais ela aponta e as quais ela legitima. Giroux, nesse capítulo, ele também traz uma geração de um novo discurso. Ele aponta 4 características. A primeira é a racionalidade, onde o conjunto de suposições e práticas são criadas a partir da experiência do indivíduo. Os interesses que definem e qualificam a forma como estruturamos e empregamos os problemas confrontados na experiência vivida, é essa racionalidade. E ele traz um exemplo sobre os materiais didáticos e programas curriculares. O que ele fala sobre isso? Giroux, nesse capítulo, ele fala que quando os materiais didáticos não têm a participação do professor, onde os programas curriculares já estão lá pronto e o professor só vai executar, ele cita como exemplo de racionalidade, onde o professor está só desempenhando o papel dele, mas não está fazendo parte da construção disso. A problemática é quando as questões levantadas são levantadas ou ignoradas. Continua sendo uma problemática, mesmo que as questões relacionadas à educação ou as problematizações não são levantadas, mesmo assim é uma problemática. Ele também aborda sobre o currículo oculto, que é aquele currículo que está, como eu posso dizer, está nas entrelinhas, que não está especificado no currículo, que a gente conhece o currículo tradicional, o programa curricular. É o currículo, a gente vai ver mais para frente, eu vou colocar até um exemplo sobre isso que ele dá na obra, mas é o currículo que não está percebido nem para o professor, nem para o aluno.
é o que ele chama de currículo oculto da escola, tá? O que o aluno aprende sem saber que está aprendendo. Tem também a ideologia. A ideologia são formas nas quais os significados são produzidos, mediados e incorporados em formas de conhecimento, práticas sociais e experiências culturais. E também tem o capital cultural, que são as formas de conhecimento, práticas de linguagem, valores e estilos. Capital cultural, todos nós temos um capital cultural. E na geração de um novo discurso, Giroux acredita que o capital cultural dos alunos devem ser valorizados. E é uma coisa que a teoria educacional tradicionalista não valoriza. Giroux traz também a definição sobre a escolarização tradicional. O que é para ele escolarização tradicional? Então, para Giroux, a ideologia que orienta a atual racionalidade da escola é relativamente conservadora. Ela está basicamente preocupada com questões de como fazer, não questionando as relações entre conhecimento e poder ou entre cultura e política. Então, está mais preocupada, a teoria conservadora está mais preocupada de como fazer e não por que fazer. Em outras palavras, são ignoradas as questões relativas ao papel da escola como agência de reprodução social e cultural, em uma sociedade dividida em classes, assim como as questões que elucidam a base intersubjetiva do estabelecimento de significado, conhecimento e o que são consideradas relações sociais legítimas. Giroux traz também nesse capítulo algumas teorias alternativas, pensando em como melhorar, em como introduzir esse novo discurso, em tudo isso que ele está falando sobre teoria educacional crítica. Contra as deficiências teóricas que caracterizam as visões tradicionais do ensino e currículo escolar, devem ser desenvolvidas novas teorias da prática educacional. Tais teorias devem iniciar pelo questionamento contínuo e crítico daquilo que é dado como garantido, no conhecimento e prática escolar. Além disso, deve-se fazer uma tentativa de analisar as escolas como locais que, embora basicamente reproduzam a sociedade dominante, também contêm a possibilidade de educar os estudantes para torná-los cidadãos ativos e críticos, e não simplesmente trabalhadores, né? Que é o que a visão tradicionalista aborda, né? Que é simplesmente um local, a escola é um local, uma instituição, onde os alunos vão aprender o currículo, sair como eu posso dizer, capacitados para o mercado de trabalho, para a sociedade, vai ser um indivíduo, um cidadão que está capacitado, é só isso que eles abordam. As escolas devem passar a ser vistas como locais tanto instrucionais como culturais. Então, Giroux acredita que uma alternativa vai além disso. Então, ele traz isso como uma teoria alternativa, a como realizar essa mudança, como pensar sobre isso. Ele também traz a noção de cultura dentro dessas teorias alternativas, a noção de que a cultura é importante dentro da escola, né? Ele também aborda sobre a cultura dominante, que mesmo a escola, não sendo uma instituição que aborda questões políticas e culturais, existe sim uma cultura dominante dentro da própria instituição escolar. E ele também fala sobre isso nesse capítulo. Ele também fala sobre o conhecimento crítico, que é importante para os estudantes, para que seja desenvolvido esse conhecimento crítico neles. E por quê? Então, ele traz também um trechinho falando sobre o conhecimento crítico, que eu recortei aqui para trazer para vocês. Ó. Os professores são treinados para usarem 47 modelos diferentes de ensino, administração ou avaliação. Contudo, eles não são ensinados a serem críticos desses modelos. Giroux não somente fala sobre a escola, mas ele também questiona a formação docente. E quando ele fala sobre isso aqui, que os professores são treinados para usarem 47 modelos diferentes de ensino, administração, avaliação,
contudo, eles não são ensinados a serem críticos destes modelos, é porque ele já está criticando isso na formação docente de que temos as disciplinas que falam que tratam sobre o currículo, organização, como é que a gente faz, por exemplo, um plano de aula, um planejamento de aula, mas ele critica que na formação docente é somente isso. A gente é ensinada como fazer forma de avaliação, mas não a como a gente aprende esses modelos de ensino, todas essas metodologias, mas a gente não é ensinado, enquanto discente ainda, durante a formação, a como criticar esses modelos, a se questionar por que usar esse, por que existe esse modelo, por exemplo, só um exemplo. Então, é isso que ele também aborda nessa obra e nesse capítulo. Seguindo para o segundo capítulo, a uma nova sociologia do currículo, Giroux, ele traz como seria uma nova sociologia do currículo. E eu trouxe uma definição aqui também do que seria essa nova sociologia do currículo que ele trata. Então, para Giroux, a nova sociologia do currículo vê as suposições básicas embutidas no paradigma do currículo tradicional, como base para uma análise crítica e como uma situação limite a ser superada no desenvolvimento de novas orientações e maneiras de se falar sobre currículo. E quais são essas suposições? Giroux fala que a primeira suposição é a teoria do campo curricular, que deveria operar no interesse de proposições semelhantes às leis que sejam empiricamente testáveis. Outra suposição é que as ciências naturais fornecem um modelo adequado de explicação dos conceitos e técnicas da teoria, projeto e avaliação curricular. Outra suposição também tratada por ele é que o conhecimento deveria ser objetivo e capaz de ser investigado e descrito de maneira neutra. E a última suposição é que as considerações de valor devem ser separadas dos fatos e modos de investigação, que podem e devem ser objetivos. Então, todas essas suposições traria essa nova sociologia do currículo. É pensando nisso que a gente consegue ter um rumo, um norte para prosseguir nessa nova sociologia do currículo, para entender o que se trata, né? Do que se trata. Ele também fala sobre as deficiências no modelo dominante, no modelo escolar dominante. E o que seria esse modelo dominante? O conhecimento no modelo curricular dominante é tratado basicamente como um domínio dos fatos objetivos. Isto é, o conhecimento parece objetivo no sentido de ser externo ao indivíduo e de ser imposto ao mesmo. Como algo externo, o conhecimento é divorciado do significado humano e da troca intersubjetiva. Ele não é mais visto como algo a ser questionado, analisado e negociado. Em vez disso, ele se torna algo a ser administrado e dominado. Então, o modelo curricular dominante que Giroux traz aqui é aquele modelo que já está estabelecido, né? Ele não é questionado e simplesmente é executado. Esse é o modelo dominante. Giroux também traz a definição de questionamento. O que seria questionamento para Giroux? Então, ele traz um pouquinho sobre isso. Muitos educadores com frequência operam a partir de suposições de senso comum, que deixam de levantar questões fundamentais sobre como os professores percebem seus alunos e experiência em sala de aula. Também se ignora questões sobre como os alunos percebem e geram significado em sala de aula. De forma semelhante, questões referentes a como materiais didáticos particulares medeiam os significados entre professores e estudantes, escolas e a sociedade mais ampla ficam sem questionamento. Então, a teoria educacional tradicionalista não traz esse questionamento, diferente da teoria educacional crítica, que traz esse questionamento, né? Então, a falta desse questionamento reflete em questões que Giroux aborda aqui, né? Não estabelece um conhecimento crítico no aluno, então, ao não se questionar, não tem como melhorar. Então,
ele também traz um significado para o futuro. O que a gente pode, a partir do que ele já tratou, o que seria no futuro, que a gente poderia esperar no futuro, com algumas coisas que ele abordou, que ele falou aqui nesse capítulo. Então, a nova espécie de currículo deve ser profundamente pessoal, mas somente no sentido de que reconheça a singularidade e necessidades individuais como parte de uma realidade social específica. Opa, deixa eu voltar. Então, aqui ele fala um pouco do que seria esse novo currículo, né? Passando para o próximo capítulo, Educação Social em Sala de Aula, a dinâmica do currículo oculto. Aqui ele vai falar um pouco sobre o que é esse currículo oculto. Esse capítulo, como eu falei, essa obra de Rule é uma coletânea de vários artigos que ele compôs somente da autoria dele, também com coautores. E esse artigo, especificamente, esse capítulo, ele realizou com Anthony N. Pena, que é o professor universitário também da área de História. Então, ele traz o que seria esse currículo oculto. Então, aquelas mensagens e valores que são transmitidos aos estudantes silenciosamente através da seleção de formas específicas de conhecimento, do uso de relações específicas em sala de aula e das características definidoras da estrutura organizacional escolar. Então, o currículo oculto seria o que está nas entrelinhas, o que, como eu falei logo no início, o que o aluno, nem o professor também sabe que está ensinando, sabe, e nem o aluno sabe que está aprendendo. É o currículo que está nas entrelinhas, diferente do currículo. O programa curricular tradicional, que já tem uma estrutura, que todos sabem o que o aluno vai aprender, o que o professor vai ensinar, esse currículo oculto não está explícito. Então, ele traz também um exemplo de como seria esse currículo oculto na prática, a partir de uma visão de Stanley Aronowitz. Então, ele fornece uma visão do que seria esse processo de socialização que opera nesses sistemas de mensagens, essas mensagens silenciosas que ele falou anteriormente. Então, aqui ele dá um exemplo, eu achei bem, quando eu li, eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo, como eu não tinha percebido. Ó, sem dúvida, a criança aprende na escola. A criança aprende que o professor é a pessoa com autoridade em sala de aula, mas que este está subordinado ao diretor. Assim, a estrutura da sociedade pode ser aprendida, compreendendo-se a hierarquia do poder dentro da estrutura escolar. De maneira semelhante, a criança da classe operária aprende seu papel na sociedade. Por um lado, a escola marca os estudantes como um todo com sua impotência, já que estes não possuem o conhecimento necessário para tornarem-se cidadãos e trabalhadores. Por outro lado, a hierarquia das ocupações e classes é reproduzida pela hierarquia das séries e divisões dentro das séries. A promoção às séries sucessivas é a recompensa por ter dominado o comportamento político e social aprovado, bem como o material cognitivo prescrito. Mas dentro das séries, particularmente nas grandes escolas urbanas, outras distinções entre estudantes são feitas com base na inteligência imputada, e isto, por sua vez, é determinado pela provável capacidade das crianças de terem êxito em termos dos padrões definidos pelo sistema educacional. Então, toda essa mensagem aqui que ele fala, tudo isso não está explícito no programa curricular comum, né? Está silenciado, está no currículo oculto. E que, se você parar para pensar, realmente é. Eu fiquei analisando, meu Deus, nunca pensei nisso, que teria um currículo oculto. Mas, quando eu li sobre isso, quando eu vi exatamente esse exemplo, eu percebi que realmente, no fundo, lá nas entrelinhas, realmente tem algo que ensina e o aluno, nem o professor está sabendo, né? Do que está acontecendo, não percebe. Tradições na teoria educacional.
Então, Giroux traz três diferentes tradições que existem na teoria educacional, que são uma visão estrutural e funcional da escolarização, uma visão fenomenológica característica da nova sociologia da educação e uma visão crítica radical frequentemente associada com a análise neomarxista da teoria e prática educacional. Então, primeiro, sobre a visão estrutural e funcional da escolarização. Então, essa visão estrutural e funcional da escolarização, ela é calcada principalmente em um modelo sociológico positivista. Esta abordagem destacou como as escolas socializam os estudantes para aceitarem inquestionavelmente um conjunto de crenças, regras e disposições fundamentais para o funcionamento da sociedade mais ampla. A segunda visão, a visão fenomenológica característica da nova sociologia da educação, nesta abordagem, a visão dos estudantes como atores com identidade fixa é substituída por um modelo mais dinâmico de comportamento. Os novos sociólogos focalizam a participação dos estudantes na definição e redefinição de seus mundos. Já na visão crítica radical, o que concerne essa abordagem está o reconhecimento da relação entre a reprodução econômica e cultural. As escolas são vistas como agentes de controle ideológico que reproduzem e mantêm as crenças, valores e normas dominantes. Giroux também fala sobre a organização do currículo escolar. Ele faz meio que uma crítica sobre isso também. Embora os educadores de estudos sociais não possam sozinhos eliminar o currículo oculto, eles podem identificar sua estrutura organizacional e as suposições políticas sobre as quais ele se apoia. Desta forma, podem desenvolver uma pedagogia, materiais curriculares e propriedades estruturais em sala de aula, que compensem as características mais antidemocráticas do currículo oculto tradicional. Assim, será dado o primeiro passo significativo para ajudar estudantes e professores a irem além da experiência em sala de aula e possivelmente irem ao encontro da mudança desses arranjos institucionais. Então, aqui ele dá um norte para como a gente pode quebrar esse currículo oculto, né? Passar por cima desse currículo oculto e trazer o que o currículo tradicional aborda, mas também passando por cima do currículo oculto, né? Condições democráticas e ação coletiva. Então, os valores e processos sociais que fornecem o sustentáculo teórico da educação social incluem o desenvolvimento nos estudantes de um respeito pelo compromisso moral, solidariedade de grupo e responsabilidade social. Além disso, deve-se fomentar um individualismo não autoritário que preserve o equilíbrio com a cooperação de grupo e conscientização social. Todo o esforço deve ser feito para dar ao seu estudante uma conscientização da necessidade de desenvolver suas próprias escolhas e atuar sobre essas escolhas com entendimento das restrições situacionais. O próprio processo educacional estará aberto para exame em relação aos seus laços com a sociedade mais ampla. E como seria a implementação de todas essas ideias? Então, Giroux fala que, primeiramente, a gente deve eliminar a prática de seleção de estudantes. O que seria essa prática de seleção de estudantes? Ele explica um pouco sobre isso. É quando nós temos em uma escola alunos da turma A e B. Aí os alunos da turma A são os alunos com a média alta. Já os alunos da turma B são os alunos com a média baixa. Então, ele diz para a gente eliminar essa prática de seleção, dessa seleção de estudantes. Porque ele acredita também que as escolas, ao agrupar os estudantes de acordo com a sua capacidade de desempenho, observado tem valor instrucional duvidoso. Então, na verdade, ele acredita que, ao invés de separar, se pensar em unir esses estudantes que são bons, que têm a média alta, e os outros que têm a média baixa, vai funcionar 1000 vezes melhor do que simplesmente separar, porque vai ter uma troca de conhecimento. Os que sabem mais ajudam os que sabem menos. Então, ele critica isso e diz que
uma forma de implementar e melhorar essa questão é eliminar essa prática de seleção, essa separação. E ele também fortalece sobre o trabalho em grupo. Para ele, o trabalho em grupo representa uma das maneiras mais eficazes de desmistificar o papel manipulador tradicional do professor, onde o professor está ali só como conhecedor o detentor do conhecimento. Além disso, ele oferece aos estudantes os contextos sociais que enfatizam a responsabilidade social e a solidariedade em grupo. Então, ele acredita que o trabalho em grupo vai trazer isso para o estudante, vai desmistificar esse papel do professor, onde ele é manipulador, ele é detentor de todo o conhecimento. O trabalho em grupo vai desmistificar isso em sala de aula. E vai trazer, além disso, a responsabilidade social e a solidariedade em grupo, né, com todos ali da turma. A conclusão desse capítulo, Giroux traz aqui, que a conclusão é que se quiserem que a educação social, nos termos de Kant, seja usada para educar os estudantes para uma sociedade melhor, os educadores de estudos sociais terão que ir além da democratização de suas escolas e sala de aula. Terão que fazer mais do que ajudar a desenvolver mudanças na consciência dos estudantes. Terão que ajudar a implementar uma fundamentação para a reconstrução de uma nova ordem social, cujos arranjos institucionais, em última análise, proporcionarão as bases para uma educação verdadeiramente humana. Então, tem que haver a participação de todos, não somente o professor ou o aluno, e sim toda a instituição escolar também, para que haja essa mudança. Próximo capítulo, superando objetivos behavioristas e humanísticos. Então, sobre os objetivos behavioristas e humanísticos, Giroux traz algumas definições sobre isso. Primeiro, eu trouxe um recorte dele falando um pouquinho sobre o que seriam essas noções. Então, as duas escolas, sobre o que seriam essas duas escolas, né, behavioristas e humanísticas. As duas escolas apresentam os seguintes pontos em comum: uma noção truncada da função da escolarização, a defesa tácita de uma visão que nega a importância dos modelos e conflitos teóricos, e uma incapacidade de dar o devido peso ao capital cultural do estudante, como ponto de partida para as atividades de aprendizagem. Além disso, ambas as escolas deixaram de examinar as funções latentes da escolarização, muito embora tais funções afetem os objetivos do currículo formal. O resultado final foi um impasse teórico entre aqueles educadores que se identificam com uma posição humanista ou behaviorista. Então, ele também fala que, enquanto os behavioristas geralmente evitam as questões dos fins, os humanistas dos fins, por quê, né? Porque os humanistas restringiram tais questões ao imediatismo do ambiente de sala de aula e ignoraram a tarefa de ajudar aqueles estudantes inclinados a superar o que é simplesmente dado, a romper com as experiências cotidianas. Ele também fala um pouco sobre essa diferença entre os behavioristas e humanistas. Ele fala que nem os humanistas nem os behavioristas reportaram-se adequadamente às barreiras que impedem a compreensão e diálogo humanos acerca do relacionamento entre o conhecimento socialmente construído e as definições normativas da interação em sala de aula. E ambas as escolas ignoraram a importância de se desenvolver objetivos para os cursos que enfatizem a importância da teoria, particularmente o relacionamento entre a mesma e os fatos. E um outro ponto em comum, compartilhado pelas escolas do objetivo humanista e behaviorista, gira em torno da noção de capital cultural. O capital cultural refere-se aos atributos cognitivos, linguísticos e dispositivos que os diferentes estudantes trazem às escolas. Então, o capital cultural é inerente a cada indivíduo. Cada indivíduo tem um capital cultural que leva para a escola. Cada estudante, cada aluno tem o seu capital cultural. Então, superando os objetivos behavioristas e humanísticos ainda, essa nova abordagem traz o desenvolvimento dos objetivos dos cursos, deve ir além das limitações das escolas de objetivo humanístico e behaviorista.
O ponto de partida para tal tarefa é ver o conhecimento educacional como um estudo na ideologia, no qual levantam-se questões acerca das assim chamadas suposições compartilhadas, incorporadas no conteúdo, implementação e avaliação da organização dos cursos. Esta última tarefa sugere o uso de novos termos para desenvolver e classificar objetivos que sirvam para elucidar o laço entre o conhecimento socialmente construído e a aprendizagem escolar. Ele também traz algumas definições sobre o que seriam macroobjetivos. Então, para Giroux, os macroobjetivos servem para diferenciar o conhecimento diretivo do produtivo, explicitar o currículo oculto e ajudar os estudantes a desenvolver uma consciência crítica e política também. Já os microobjetivos seria a aquisição de conhecimento selecionado, o desenvolvimento de habilidades de aprendizagem especializadas e o desenvolvimento de habilidades também de investigação específicas. Os macroobjetivos oferecem um sistema de classificação destinado a ajudar estudantes e professores a irem além das noções de aprendizagem limitadas pelos parâmetros de uma determinada disciplina ou curso. Ainda mais importante, a distinção entre macro e microobjetivos permite que os educadores usem objetivos diversos a fim de explorar o relacionamento entre as experiências escolares dos estudantes e as forças sociopolíticas que moldam a cultura dominante. Iniciando um outro capítulo, com o título Escrita e Pensamento Crítico nos Estudos Sociais, Giroux traz as abordagens tradicionais da escrita. Agora ele aborda sobre a escrita. Então, para ele, as três principais escolas que atualmente dominam o ensino da escrita são o que defino como a escola tecnocrática, a escola mimética e a escola romântica. E daí ele traz a cada definição dessas escolas, o que essas escolas representam. Então, primeiro, a escola tecnocrática, neste caso, o escrever é visto como um ofício, uma questão de técnica que começa pela ênfase à gramática e termina pela ênfase à coordenação e desenvolvimento de estruturas sintáticas mais amplas. Então, na escola tecnocrática, é mais o técnico mesmo, a questão do escrever em relação à ênfase à gramática, então seria mais nessa abordagem técnica da escrita. Já na escola mimética, supõe que os estudantes aprendem a escrever pela leitura de livros que servem como modelos de boa escrita. Na escola mimética, seria como se os estudantes eles aprendessem a escrever lendo. Ele vai aprender a escrever lendo obras de autores diversos, e a partir dessa leitura desses autores, ele vai conseguir ter uma boa escrita. Já na escola romântica, a escola romântica ela se apoia na premissa de que existe um relacionamento causal entre fazer com que os estudantes sintam-se bem e aperfeiçoar sua capacidade de escrever. Escrever, nesse caso, é visto como produto de uma descarga catalítica de emoções de alegria. Então, para a escola romântica, o aluno vai escrever bem se ele estiver se sentindo bem. Então, a escola romântica está ligada a uma questão mais emocional. Com a pedagogia do pensamento crítico, Giroux, nesse capítulo, ele também traz sobre esse fragmento, o que seria uma pedagogia do pensamento crítico. Então, a definição mais poderosa, porém limitada, do pensamento crítico provém da tradição positivista nas ciências aplicadas e sofre do que chamam de posição de consistência interna. De acordo com os adeptos desta posição, o pensamento crítico consiste basicamente em ensinar o estudante a analisar e desenvolver trabalhos de leitura e escrita a partir da perspectiva dos padrões lógicos de consistência. Neste caso, ensina-se o aluno a examinar o desenvolvimento lógico de um tema, coordenadores avançados, argumentação sistemática, validade das evidências e determinar se uma conclusão procede a partir dos dados em estudo.
Para que o conhecimento seja usado pelos estudantes a fim de dar significado às suas existências, os educadores terão que usar valores, crenças e conhecimento dos estudantes como parte importante do processo de aprendizagem, antes que, como assinala Maxine Green, um salto para que o teórico possa ser dado. Giroux, nesse capítulo, ele também traz um modelo de escrita e história. Então, ele traz um modelo que seria o ideal para ter esse desenvolvimento crítico, esse pensamento crítico para desenvolver ele nos estudantes. E ele traz um modelo. Primeiramente, ele fala que, mais do que a matéria, escrever é um processo que pode ser usado para ensinar uma matéria aos estudantes, permitindo-se que eles assumam o mesmo papel do autor dos livros e textos que são usados como fonte de aprendizagem. Em outras palavras, os professores de estudos sociais podem fornecer aos alunos um modelo de escrita que os ajude a aprender uma matéria através do domínio dos mesmos processos fundamentais de pensamento e escrita usados pelos próprios escritores. Giroux fala isso porque ele acredita que a escrita também estabelece relação com o pensamento crítico, que a escrita, ele vai desenvolver o pensamento crítico e as duas coisas estão relacionadas. Ele também, aqui no início, ele fala que esse modelo de escrita, falar sobre escrita, não precisa ser específico de uma disciplina só, como, por exemplo, o português. A escrita, aí vamos trabalhar a escrita em redação ou português. Ele diz que não, que todas as disciplinas podem utilizar a escrita para desenvolver um pensamento crítico do aluno. Não pode ser somente uma disciplina de um conteúdo de uma disciplina só. Todas as disciplinas podem usar a escrita para desenvolver esse pensamento crítico. Os conceitos de escrita a serem utilizados na abordagem pedagógica, apresentada na figura 1, que eu vou passar a seguir, incluem o seguinte: sistema de referência, coleta de informações, desenvolvimento de uma ideia organizadora e utilização de evidências, e ilustram os modos de se organizar esses conceitos, sendo que todos eles deveriam ser apresentados aos estudantes como problemáticos. Então, Giroux traz, nessa imagem, um modelo a ser seguido, para um modelo de escrita para que seja seguido nas aulas, para que desenvolva esse pensamento crítico do aluno. Então, ele traz primeiro o ponto de vista do historiador, porque no exemplo ele traz como uma aula de história, história americana, se eu não me engano, onde os alunos teriam acesso a informações, a vários comentários acerca do assunto, e eles iam estabelecer o ponto de vista deles em relação àquele conteúdo. E a partir disso, viria a matéria, a disciplina, e a partir disso viria o conjunto de informações. A partir do momento que o historiador, que no caso, no exemplo que ele dá, o historiador, a partir do momento em que o aluno, ele forma um ponto de vista em relação ao assunto, e ele junta informações sobre isso, ele constrói a ideia organizadora dele. E, a partir disso, estabeleceria em sala, como é que eu posso falar? Estabeleceria as evidências para cada um, estabeleceria as evidências para defender aquela ideia. Então, ele traz também na obra um exemplo muito bom de como seria um modelo para se usar em sala de aula. E isso serve para todas as disciplinas. No capítulo seguinte, Giroux traz a cultura de massa e o surgimento do novo analfabetismo, implicações para a leitura. Nesse capítulo, Giroux traz o analfabetismo em relação à leitura. Então, primeiro, ele fala sobre a indústria da cultura. O que é essa indústria da cultura? Críticos mais recentes foram muito além de Enzensberger, alegando que a indústria da cultura de massa atual nos Estados Unidos representa uma afronta à capacidade dos seres humanos de até pensarem em termos críticos,
ou no que se refere a isso, envolver isso no discurso social significativo. Então, o que seria essa cultura de massa? A cultura de massa, em suas várias formas, gera contradições e também consenso, embora com pesos diferentes. Tanto em termos objetivos quanto subjetivos, a tecnologia da indústria da cultura de massa cria focos de resistência alimentados por suas próprias contradições. Por exemplo, ela gera constantemente expectativas e necessidades que não podem satisfazer e, no entanto, contém em sua tecnologia a possibilidade de real comunicação entre as pessoas. Isto é, as pessoas poderiam se tornar tanto transmissores como receptores de informação. Então, isso seria a cultura de massa. E ele também traz uma diferença entre a cultura impressa e a cultura visual, que é essa cultura de massa. Então, na cultura impressa, ele diz que, historicamente, a leitura criou um público de classe específica por causa das habilidades técnicas e críticas necessárias para dela fazer uso. Então, a cultura impressa, historicamente, determinou uma classe específica que poderia fazer uso dela, porque nem todos têm habilidade de leitura iguais. Então, um pode saber menos, ou não pode entender, ou pode ser analfabeto. Então, essa cultura impressa, historicamente, criou esse público específico, essa classe específica que faz uso dela, historicamente. Já a cultura visual, que são as mídias que a gente vê, televisão, redes sociais. Então, essa cultura visual eliminou qualquer dependência de um público de classe específica para usar sua tecnologia ou entender suas mensagens. Por quê? Porque qualquer um pode fazer uso dessa tecnologia. Qualquer um pode ter, a maioria, óbvio, né? Existem alguns que a gente sabe que não tem uma televisão em casa, por exemplo. Mas, da maioria, está mais acessível a usar a tecnologia da cultura visual do que a cultura impressa. Então, essa cultura visual veio quebrar isso de que somente uma classe específica tinha acesso à cultura, à informação. Então, diferente da cultura impressa, a cultura visual tem uma linguagem objetiva, já a cultura... me atropelei. A cultura impressa exige mais atenção. Como assim mais atenção? Porque quando a gente vai fazer uso da cultura impressa, vai fazer uma leitura, aquela leitura exige mais atenção da gente. Porque, ao contrário da cultura visual, que possui uma linguagem mais objetiva, a gente vai ter que sentar para ler, por exemplo, se for um artigo impresso, a gente vai sentar e ler com calma. Então, a cultura impressa exige mais atenção da gente do que simplesmente ver um anúncio na TV, que é mais objetivo e claro. Então, também, outra diferença entre a cultura impressa e a cultura visual é que na cultura impressa é possível avaliar com mais rigor a validade e valor verídico de um argumento. Já na cultura visual, a ameaça à autorreflexão e o pensamento crítico. Então, uma coisa que Giroux fala é que na cultura visual existe essa ameaça da autorreflexão e do pensamento crítico também. Porque quando a gente vê uma notícia na TV, por exemplo, a gente vê aquela notícia, mas não busca o conhecimento mais aprofundado sobre ela, não busca, como posso falar, pronto, as fake news mesmo, quando a gente vê nas redes sociais ou qualquer tipo de notícia na TV, a gente vê aquela notícia e pronto. Pouquíssimas vezes a gente vai atrás daquela notícia para saber exatamente o que aconteceu, para desenvolver um pensamento crítico acerca disso. Já na cultura impressa, a gente faz essa avaliação com mais rigor. A gente avalia com mais rigor, até porque vai estar impresso, a gente vai estar ali com o documento em mãos. Então, a gente vai poder avaliar melhor do que simplesmente uma notícia que passou e você não vai ter mais acesso. Giroux também traz uma redefinição do analfabetismo. Então, ele fala um pouco sobre a cultura visual,
E ele diz que se a cultura visual no contexto da sociedade de hoje ameaça a autorreflexão e o pensamento crítico, teremos que redefinir nossas noções de analfabetismo, aqui está errado, e confiar muito na cultura impressa para ensinar às pessoas os rudimentos do pensamento crítico e da ação social. O ponto aqui é que devemos ir além da noção positivista de alfabetismo, que atualmente caracteriza as ciências sociais, em vez de formular o alfabetismo em termos de domínios de técnicas, devemos ampliar seu significado para incluir a capacidade de ler criticamente, tanto dentro como fora de nossas experiências e com força conceitual. Então, aqui ele traz uma redefinição do analfabetismo. O analfabetismo que a gente conhece, entre aspas, seria a pessoa não saber ler nem escrever. Só que ele traz essa nova redefinição sobre um analfabetismo que seria relacionado ao pensamento crítico. A pessoa seria um analfabeto, a gente tem até um nome específico para isso. Só que eu acabei esquecendo, se alguém lembrar, por favor. Seria um analfabetismo relacionado ao pensar criticamente, não somente a saber ler ou escrever, as letras, a gramática, não. Ele traz essa nova redefinição. Funcional? Oi? O analfabetismo funcional? Isso, exatamente. Isso mesmo, analfabetismo funcional. A verdadeira alfabetização, para Giroux, envolve o diálogo e relacionamentos sociais livres de estruturas autoritárias e hierárquicas. Na atual conjuntura histórica, a leitura oferece oportunidades para o desenvolvimento de abordagens progressistas da alfabetização, tanto como modo de consciência crítica, quanto como trampolim fundamental para a ação social. Então, ele diz aqui que a cultura impressa é acessível e barata, e seus materiais podem ser produzidos e fabricados pelo público. Então, para ele, a cultura impressa é mais acessível do que a cultura visual. Aí eu trago uma reflexão aqui sobre isso. Lembrando que é um contexto americano, dos Estados Unidos. Ele acredita que a cultura impressa é acessível, é mais acessível que a cultura visual até. Porém, em nosso contexto, aqui em nosso país, seria mesmo a cultura impressa realmente acessível e barata? Então, vocês podem guardar esse pensamento para o final, para compartilhar aqui com a gente sobre esse questionamento que eu abordei aqui. Pensando em nosso contexto do nosso país, seria mesmo a cultura impressa mais acessível que a visual? Aí aqui eu trouxe um exemplo sobre isso, para demonstrar a minha opinião acerca disso. Cultura impressa, vamos lá. Eu peguei o mesmo livro de Giroux, imaginando que eu só quero esse livro especificamente em inglês. Na Amazon, no site da Amazon, esse livro em inglês, aqui no Brasil, custa exatamente R$ 244,26, capa comum, aqui no Brasil. Já no site da Amazon, nos Estados Unidos, esse mesmo livro, ainda tem a opção de usado ou novo, mas esse mesmo livro novo, capa comum, custa $27,95. Fazendo a conversão do dólar quanto está custando hoje, eu fiz a conversão, 5,53 até o horário que eu vi. Então, R$ 27,95 seria R$ 154 aqui. Então, sairia mais barato que eu comprando aqui na Amazon, aqui mesmo no Brasil, no site brasileiro. Então, seria mesmo aqui no nosso país, aqui no Brasil, a cultura impressa realmente acessível e barata? Porque realmente lá nos Estados Unidos tá ótimo o preço, né? Realmente é acessível. Mas e aqui? Não somente esse exemplo
dessa obra de Giroux, mas vários outros livros. Vocês acham realmente acessível para toda a população, para toda a classe? Passando para o próximo capítulo, sobre a pedagogia crítica, política, cultural e discurso da experiência, Giroux traz conceitos sobre a educação e o discurso da administração e controle. Então, o que seria esse discurso da administração e controle? Neste discurso, a experiência do estudante é reduzida a seu desempenho imediato e existe como algo a ser medido, administrado, registrado e controlado. Sua particularidade, suas disjunções e sua qualidade vivida são todas diluídas numa ideologia de controle e administração. Um dos maiores problemas desta perspectiva é que a exaltação de tal conhecimento não assegura que os estudantes terão qualquer interesse nas práticas pedagógicas que ele produz, principalmente porque tal conhecimento parece ter pouca relação com as experiências cotidianas dos próprios estudantes. Além disso, os professores que estruturam as experiências em sala de aula, a partir deste discurso, geralmente enfrentam muitos problemas nas escolas públicas, especialmente aqueles de grandes centros urbanos. Então, o que acontece, o que Giroux aborda sobre esse discurso da administração e controle? Ele diz que tem algumas deficiências. A deficiência está em que esse discurso de administração e controle desvaloriza o capital cultural do estudante. Então, não valoriza de forma alguma o capital cultural que já é inerente ao estudante, que ele já traz para a escola. Esse discurso de administração e controle não valoriza isso. E ele também posiciona o professor como funcionário. Por que como funcionário? Porque com o discurso da administração e controle, já está tudo controlado, como a própria palavra diz, já está controlado, já está tudo em seus devidos lugares, e o professor só vai fazer a função de executar. E ele não vai poder participar disso, dessa elaboração, dessa administração. Ele simplesmente vai executar. Então, por isso que posiciona o professor como simples funcionário. Sobre a educação e o discurso da relevância. O que seria esse discurso da relevância? Então, Giroux fala que, em suas formas, com maior embasamento teórico, o discurso da relevância traduz-se no que chamarei de discurso da integração, uma transmissão indicada por uma visão mais liberal da experiência e cultura do estudante. Neste discurso, a experiência do estudante é definida através da psicologia individualizante da centralidade da crença ou através da lógica do pluralismo normativo. Entendida como parte de um processo natural em desdobramento, a experiência do estudante não é aliada aos imperativos da autoridade disciplinar rígida, mas o exercício do autocontrole e autorregulação. O foco de análise neste discurso é a criança como objeto unitário, e as práticas pedagógicas enfatizadas são estruturadas em torno da meta de estimular a expressão saudável e relações sociais harmoniosas. Então, esse é o discurso da relevância. Perceberam que é diferente também do discurso anterior, né? Esse discurso, Giroux fala que a deficiência dele é que ele se recusa a reconhecer as relações entre cultura e poder, que existem, sim, dentro da instituição escolar. Esse discurso da relevância, eles rejeitam que existe essa relação entre cultura e poder dentro da instituição escolar. Pedagogia crítica e o discurso da política cultural. Então, Giroux, falando sobre a pedagogia crítica, ele diz que essa pedagogia crítica, para que uma pedagogia crítica seja desenvolvida como forma de política cultural, é imperativo que tanto professores quanto alunos sejam vistos como intelectuais transformadores. Então, Giroux fala aqui que qualquer um pode ser um intelectual, todos podem ser um intelectual, mas
o que ele traz aqui nessa pedagogia crítica é que tanto alunos como os professores têm que ser vistos como intelectuais transformadores para que exerça essa pedagogia crítica, para que ela seja desenvolvida. Então, o que seria um intelectual transformador para de Rooks? É aquele que insere a escolarização na esfera política da educação. Então, o intelectual transformador é aquele que não pensa somente no currículo, na instituição escolar, como sendo somente ali para passar conhecimento, como os tradicionalistas abordam. E sim que o intelectual transformador é aquele que vê a esfera política dentro da educação, dentro da instituição escolar. Giroux também fala que os educadores críticos precisam compreender como as formas materiais e vividas de cultura estão sujeitas à organização política, isto é, como são produzidas e reguladas. Ele também fala que uma pedagogia crítica que assuma a forma política cultural precisa examinar como os processos culturais são produzidos e transformados dentro de 3 campos de discurso particulares, porém relacionados. São eles o discurso da produção, o discurso da análise de texto e o discurso das culturas vividas. Então, o que seria o discurso da produção? Então, para o Giroux, tem se concentrado nas formas pelas quais as forças estruturais fora da vida escolar imediata, constroem as condições objetivas dentro das quais as escolas funcionam. Neste discurso, o discurso da produção, encontram-se análises elucidativas do Estado, locais de trabalho, fundações, empresas de publicação e outros interesses políticos que direta ou indiretamente influenciam a política escolar. Sobre a análise de texto, Giroux diz que o discurso da produção tem que ser suplementado com análise de formas textuais. Neste caso, é necessário obter um discurso que possa questionar de maneira crítica as formas culturais como produzidas e usadas em salas de aula específicas. Já sobre as culturas vividas, Giroux diz que é essencial para o discurso das culturas vividas a necessidade de se desenvolver o que pode ser genericamente chamado de teoria da autoprodução. Em seu sentido mais geral, isto exigiria uma compreensão de como os professores e estudantes dão significado às suas vidas através das complexas formas históricas, culturais e políticas que tanto incorporam como produzem. Capítulo 8, Cultura, Poder e Transformação, na obra de Paulo Freire, Rumo a uma Política de Educação. Então, esse capítulo, Giroux aborda sobre Paulo Freire, o pensamento freiriano. Então, essa imagem aqui, eu peguei exatamente no site que eu passei para vocês, que é o henryagiroux.com, que vocês têm todas as informações sobre Giroux lá. Essa imagem está exatamente na página inicial do site. Colocando lá embaixo da página, vocês vão ver essa imagem, para vocês verem que realmente Giroux é fã do trabalho de Freire. Então, eu até fico pensando que Paulo Freire, muitos não valorizam o trabalho desse educador que influência para vários educadores de todo o mundo, e muitas vezes a gente acaba não valorizando ele. E aí, quando eu vi que Giroux é super apaixonado pelo trabalho de Paulo Freire, eu pensei, a gente aqui muitas vezes não valoriza isso. Um educador brasileiro que é inspiração de vários outros em todo o mundo, e a gente acaba não valorizando muitas vezes o trabalho desse educador. Claro que eu sei que aqui muitos valorizam, né? Mas eu mesmo, pessoalmente, eu digo que eu preciso ler mais sobre Paulo Freire. E é algo que eu vou decidir fazer a partir daqui, porque realmente eu conheço Paulo Freire, porém ainda não adentrei no seu estudo, ainda não tive interesse. E depois dessa leitura aqui com Giroux e ver
que ele é uma inspiração para ele e eu não valorizar isso, como assim? Então, eu achei bastante interessante isso. Então, nesse capítulo, Giroux traz a nova sociologia da educação e a linguagem da crítica. Então, o que seria essa nova sociologia? Giroux fala que essa nova sociologia da educação surgiu com todo o vigor na Inglaterra e Estados Unidos há mais de uma década. Lembrando que esse livro foi publicado em 1988, né? Então, era naquela época. Como resposta crítica ao que pode ser genericamente chamado de discurso da teoria e prática educacional tradicional. Para essa nova sociologia da educação, as escolas são analisadas principalmente dentro da linguagem da crítica e dominação. Entretanto, como as escolas são basicamente vistas como reprodutoras por natureza, os críticos de esquerda deixam de fornecer um discurso programático através do qual poderia se estabelecer a oportunidade de práticas contra-hegemônicas. Giroux também traz que a principal diferença entre o trabalho de Freire e essa nova sociologia da educação é que esta última, que seria a nova sociologia, parece iniciar e terminar com a lógica da reprodução política, econômica e cultural, ao passo que a análise de Freire inicia com o processo de produção, isto é, as diversas formas nas quais os seres humanos constroem suas próprias vozes e validam suas experiências contraditórias dentro de ambientes e pressões históricas específicas. Giroux também fala sobre a teologia da libertação e a linguagem da possibilidade de Freire. Então, ele fala aqui um pouco sobre essa visão filosófica de libertação de Freire, né? Ele diz que fundamental para a política e pedagogia de Freire é a visão filosófica de uma humanidade liberta, que seria essa teologia da libertação. A natureza desta visão tem suas raízes no respeito pela vida. A esperança, a visão do futuro que ela inspira, não pretende tanto oferecer consolo aos oprimidos, quanto promover formas correntes de crítica e uma luta contra forças objetivas de opressão. Ao combinar a dinâmica da luta crítica e coletiva com a filosofia de esperança, Freire criou uma linguagem de possibilidade, o que chama de visão profética permanente. Giroux também diz que o trabalho de Freire não pretende oferecer receitas radicais para as formas instantâneas de pedagogia crítica. Ou seja, o trabalho de Freire não é um receituário, mas ele busca trazer formas de como realizar essa pedagogia crítica. Ele também diz que o trabalho de Freire consiste de uma série de indicadores teóricos que precisam ser decodificados e criticamente apropriados dentro dos contextos específicos nos quais possam ser úteis. Então, precisa ser analisado e ver em qual contexto pode ser útil, aquilo eu posso encaixar em qual contexto. Giroux também fala um pouco sobre o discurso do poder de Freire. Então, ele fala que, para Freire, o poder, como força positiva e negativa, tem caráter dialético, e seu modo de operação é sempre mais do que simplesmente repressivo. O poder opera sobre e através das pessoas. A dominação nunca é tão completa a ponto do poder ser experimentada exclusivamente como força negativa. Embora ela esteja na base de todas as formas de comportamento, nas quais as pessoas resistem, se esforçam e lutam por um futuro melhor. Em sentido geral, a teoria de poder de Freire e sua demonstração do caráter dialético do mesmo cumprem a importante função de ampliar a esfera e terreno no quais opera o poder. Além do discurso do poder, Giroux também traz a filosofia da experiência e produção cultural de Freire. Então, ele fala também que, para Freire,
A cultura é a representação de experiências vividas, artefatos materiais e práticas forjadas dentro de relações desiguais e dialéticas. E os diferentes grupos estabelecem uma determinada sociedade em um momento histórico particular. A cultura, para Freire, é uma forma de produção cujos processos estão intimamente ligados com a estrutura de diferentes formações sociais, particularmente aquelas relacionadas com gênero, raça e classe. Também é uma forma de produção que ajuda os agentes humanos, através de seu uso de linguagem e outros recursos materiais, a transformar a sociedade. Neste caso, a cultura está intimamente ligada à dinâmica de poder e produz assimetrias na capacidade dos indivíduos e grupos de definirem e realizarem suas metas. Além disso, a cultura é também uma arena de luta e contradição, e não existe uma cultura no sentido homogêneo. Pelo contrário, existem culturas dominantes e subordinadas que expressam diferentes interesses e operam a partir de terrenos de poder diferentes e desiguais. Diderot também traz umas definições que Freire aborda sobre intelectuais transformadores e o relacionamento entre teoria e prática. Segundo Diderot, Freire refuta esta abordagem do relacionamento entre teoria e prática. Ele redefine a própria ideia do intelectual. Como o teórico social italiano Antonio Gramsci, Freire define a categoria de intelectual e argumenta que todos os homens e mulheres são intelectuais. Então, para Freire, todos os homens e mulheres, todos os indivíduos são intelectuais. Isto é, independentemente de sua função social e econômica, todos os seres humanos atuam como intelectuais, ao constantemente interpretar e dar significado ao seu mundo e ao participar de uma concepção de mundo particular. Então, quando o indivíduo estabelece o pensamento crítico, dá significado ao seu mundo, participa das concepções de mundo, então, esse indivíduo é considerado um intelectual. Diderot também fala que, em vez de defender o rendimento da teoria prática, ele diz que Freire argumenta a favor de uma certa distância entre as mesmas, entre a teoria e prática. Ele vê a teoria como antecipadora por natureza e postula que ela deve tomar os conceitos de compreensão e possibilidade como seus pontos fundamentais. A teoria é informada por um discurso de oposição que preserva seu distanciamento crítico dos fatos e experiências de uma determinada sociedade. A tensão e, sem dúvida, o conflito com a prática pertencem à essência da teoria e estão calcados em sua própria estrutura. A teoria não dita a prática, em vez disso, ela serve para manter a prática ao nosso alcance, de forma a mediar e compreender de maneira crítica o tipo de praxis necessária em um ambiente específico, em um momento particular. Diderot também traz o conceito de Freire sobre a inserção histórica. Então, o que seria essa inserção histórica para Freire? Segundo Diderot, Freire acredita que a sensibilidade crítica é uma extensão da sensibilidade histórica. Isto é, para compreender o presente, tanto em termos institucionais quanto sociais, os educadores devem colocar todos os contextos pedagógicos em um contexto histórico para poder ver claramente sua gênese e desenvolvimento. A história é usada por Freire em um duplo sentido. Ela revela nas instituições e relações sociais existentes o contexto histórico que informa seu significado e o legado que tanto esconde quanto esclarece sua função política. Por outro lado, Freire aponta para a história sedimentada, que constitui quem somos como seres históricos e sociais. Então, esse capítulo finaliza aqui, sobre o conceito de inserção histórica, e a apresentação também finaliza aqui.
porque, como vocês perceberam, é bastante informação que a obra traz e foram somente 8 capítulos. Imagine se eu abordasse sobre 16 capítulos. Então, hoje, os capítulos discutidos foram Repensando a Linguagem da Escola, capítulo 1. Segundo capítulo, Rumo a uma Nova Sociologia do Currículo. Terceiro, Educação Social em Sala de Aula, a dinâmica do currículo oculto. Quarto, Superando Objetivos Behavioristas e Humanísticos. Quinto, Escrita e Pensamento Crítico nos Estudos Sociais. Sexto, A Cultura da Massa e o Surgimento do Novo Analfabetismo, Implicações para a Leitura. Sétimo, Pedagogia Crítica, Política Cultural e o Discurso da Experiência. E oitavo, Cultura, Poder e Transformação na obra de Paulo Freire, Rumo a uma Política de Educação. Então, os próximos capítulos, de 9 a 16, vão ficar para outro momento, porque hoje não seria possível tratar sobre todos esses capítulos, porque realmente é muita informação interessante que de Rooks traz nessa obra dele, os professores como intelectuais. Então, finalizo aqui. Espero que eu tenha feito jus, eu estou muito nervosa, até agora estou nervosa, mas espero que tenha passado, pelo menos, o quão bom essa obra é, o quão bom de Rooks é para a gente, né, para toda a pedagogia crítica, a teoria educacional e todo o intelectual como transformador, né? Espero que eu tenha acrescentado pelo menos o mínimo. E me perdoem pelo nervosismo.